que vender são dois estágios. Primeiro é vencer o medo. A maior parte das pessoas não tem um problema de saber vender, elas tem um problema de ter medo de vender. E o segundo é ter realmente uma forma de como você consegue precificar e saber se a pessoa consegue pagar. Cara, se a gente for falar de medo de vender, a gente vai chegar até no problema de identidade. Pode validar isso com toda a teologia e com a ciência, com o problema de identidade que a galera tem. Mas assim, a gente que lidera time de vendas, eu que já liderei muitos times comerciais, a gente encontra um problema claro em quem vende: a falta de merecimento. Quando você é um prestador de serviço, a sua principal métrica de sucesso não é o seu faturamento, é o seu valor por hora. Seja muito bem-vindo a mais um OrganiCast. Quanto tempo sem fazer isso aqui? Mais de um ano que a gente não reunia essa mesa, só que dessa vez não sou só mais eu e meu amado sócio Vitor Dutra. Seja muito bem-vindo novamente ao OrganiCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estava com saudades. Eu estava gostando disso aqui demais, gente. Mas dentro dessa mesa agora a gente tem o terceiro mosqueteiro, a terceira menina superpoderosa, a florzinha, a lindinha. Ele que é o grande gênio do marketing, Juvenal Valentim. O homem! Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos, mas eu gosto da docinha. Eu posso ser a Você docinha? pode ser docinho. Você pode ser docinho. Alguém faz uma montagem, por favor, com a docinha, a lindinha, a florzinha. E vamos ver, deixar. É isso aí. Deixa o ChatGPT escolher quem é quem. A gente tava precisando de mais inteligência nesse podcast, aí veio o Juvenal pra salvar aí o Cara, Nick. glória a Deus. Maravilhoso. Alguém tem que fazer o trabalho, né? Isso é verdade, porque eu já tô cansado de trabalhar. Eu gostaria de estar de férias no céu com o meu senhor. Você que tá assistindo isso aqui provavelmente é um criativo que quer empreender, porque o OrganiCast é o podcast para quem é dono de agência, de negócio criativo. A Organic tem essa especialidade de criar negócios criativos. E nos outros podcasts a gente já contou a história da Organic, contou a história de agência, contou modelagem de serviço, nova temporada com um cenário muito bonito. Uma salva de palmas pro nosso cenário. E mostra que a Organic tá crescendo! Olha lá, porque nós estamos agora no escritório da Organic. Você que assiste os nossos stories, estamos aqui o tempo inteiro. E nova reforma foi aprovada. Isso aqui vai ficar um luxo. Olha Vai onde parecer nós chegou. sede do Bradesco. Vai parecer o Itaú Personalité quando você entra. É isso. Naquele Não tenho lounge. dúvidas. Passa aqui o PDF do... Brincadeira. Aqui, ó, O cara montando um layout de apresentação. do Rio pequeno pro mundo. Olha, só foi. Mano, isso é uma camiseta que a gente pode fazer um dia. É isso Quando a aí, gente estiver em velho. Paris. É. A gente tá do Rio Pequeno pro mundo. Do Rio Pequeno pro Rio Avon. Uau, isso é lindo. Cara, isso é profético, né? Até Avon eu é passei um pelo rio que Pequeno, corta tá a vendo? França. Então, É verdade. Aí você me pegou. É que essa é uma Falando, tem um condição. Rio Avon que corta a França. Eu pensando, nunca fui, mano. Nunca fui, Desculpa. cara. É meus conhecimentos. A gente separou alguns dos temas que a galera mandou pra gente, que o pessoal pediu, que eram os temas mais requisitados. E um dos temas mais requisitados é, pelo amor de Deus, como é que eu consigo cobrar mais pelo meu serviço e como é que eu precifico direito. Então tem a pessoa do comercial aqui e o cara que sempre acha que a gente cobra barato, Ai. um Ó, do lado do outro. E vou te falar, eu falo com donos de agência literalmente todo dia, dezenas por semana, às vezes centenas por semana. Essa talvez seja a dor número 1. Não é nem vender, porque vender muitas vezes não é nem problema, né? Você consegue arranjar uns clientes por aí, né? É só você encontrar um cara maluco bastante. Agora, você fazer a venda certa, é isso aqui. E aí eu queria dar uma introdução, porque assim, eu tenho uma opinião principal. Que vender são dois estágios. Primeiro é vencer o medo, que acho que é o que dá pra falar por muito tempo aqui. Dá. Que é, a maior parte das pessoas não tem um problema de saber vender, elas têm um problema de ter medo de vender. E o segundo é ter realmente uma forma de como você consegue precificar e saber se a pessoa consegue pagar. Mas, na minha opinião, a maior parte das pessoas tem medo de vender. Elas não têm um problema com preço, etc. Elas só têm medo de apresentar um trabalho, e é o que a gente vê com a maior parte dos alunos do Organic. Só que eu queria muito iniciar nesse ponto do por que todo mundo cobra errado, por que todo mundo tem medo de vender. Gostaria muito de ouvir Juvenal Valentim nisso aqui. Ô, louco, meu. Eu não vou ficar chutando as bolas aqui, eu não vou ficar esperando ninguém, não. Cara, se a gente for falar de medo de vender, a gente vai chegar até no problema de identidade aqui. Ô, louco, vai embora. A gente pode validar isso com toda a teologia e com a ciência. Com o problema de identidade que a galera tem. Mas assim, a gente que lidera time de vendas, eu que já liderei muitos times comerciais, lidero em outros negócios, a gente encontra um problema claro em quem vende. O medo, a mediocridade ou a falta de merecimento. A gente pode falar, dar esse nome aqui, dar essa tag da falta de merecimento.
Mas isso não é nada mais, nada menos do que falta de referência. Uhum. Falta de referência, Quando como assim? você amplia a sua referência, você consegue enxergar coisas diferentes. Ó, quando eu vim, sei lá, Jardim Peró, provavelmente você não vai conhecer, mas se você der um Google aí, não dá. Mas se você der... Aí se você der um Google, você vai ver que é uma comunidade no interior de Cabo Frio, que é interior do Rio de Janeiro. E assim, o que você vê numa comunidade é limitado. Eu precisei ampliar minha referência para conseguir vender, entendeu? Eu tinha um sonho quando eu tinha lá de abrir uma agência. Era o meu sonho ter agência que na época depois virou a Dinamisa, que foi a agência que eu construí meus cases. Porém, o que eu via? Amigos que não conseguiam sonhar além de ser o caixa do supermercado, de ser o servente do pedreiro, ou de ser o ajudante do garçom, entendeu? Não tem nenhum problema nessas profissões. O problema é você falar que você tem um grande sonho e aí você não consegue romper nem a barreira de visualizar isso, porque você não consegue ter referência, né? E na minha época não tinha, pô. Cara, mas você tá falando, Stories e tudo é mais. muito bom, porque é impressionante quando você começa a se relacionar com gente que tem um contexto de vida e uma perspectiva maior do que você começa a ser convencido de que sua perspectiva que você achava que era alta era baixa. Uhum. E é impressionante como só o fato de você estar andando com outras pessoas, você que empreende, você que faz negócio criativo, você é dependente do ambiente que você está inserido. O lugar e as pessoas que você se relaciona, porque isso aumenta sua perspectiva, com Pois 400%. E Nick, quando você não tem muita referência, você sempre existe conforto, sempre existe um lugar confortável. Uhum. E aí quando você começa a ampliar a sua referência, você não sai por causa do medo. Uhum. Porque você acha que aquilo não é pra você ou que é muito difícil. A pessoa se Pra alcançar. sabota, né? Isso, Ela corta o aí processo. ela fica, perdão a palavra aqui, mas ela fica no lugar quentinho lá, entendeu? Por quê? Porque o balde de merda é quentinho, entendeu? O balde de merda é quentinho, Eu ele ia não falar, quer sair não. de lá. Mas tá falando, eu já tenho que trazer aqui uma sabedoria popular. Pra quem tá acostumado a comer bosta, ovo frito é caviar. Mano, mano, Velho. Começou. mano. Seja bem-vindo. Mano, começou. Podcast. Mano, vai. Agora aqui, Sabedoria voltando pro popular. assunto sério. Vai lá. Não mano. Quando você começa a ver uma referência, você vê que precisa pagar um preço, entendeu? Ó, E aí você não quer pagar o preço, e aí você abre mão do teu sonho, porque é confortável. O que é confortável? Confortável pro nosso cérebro, entendeu? É uma questão de sobrevivência. O cérebro, ele vai te poupar de gastar energia, ele vai guardar energia pra momentos de vida ou morte que ele entende, entendeu? Então, ele vai fazer você fugir de muito trabalho. E é só uma questão de falta de referência, e aí depois que você vê a referência, tá muito longe. Uhum. Aí você não sabe como dar o primeiro passo, que é uma falta de proximidade, mentoria discipulada, é isso, entendeu? Agora aqui, elaborando em cima disso daí, tem algo que eu vejo muito, que é assim, a pessoa que começa a agência, tem um relativo sucesso, consegue os seus primeiros clientes, e aí na hora de conseguir cliente bom, na hora de conseguir uns contatos legais, ela trava e eu ouço dela coisas assim. Ah, o pessoal aqui do meu bairro, da minha cidade, da minha comunidade, da minha igreja, sei lá de onde, eles não pagam isso. E aí o que acontece? Se eu sou essa pessoa, vamos supor, a pessoa pra quem eu tô vendendo, ela espera que eu cobre, sei lá, 3 mil reais. E aí eu chego e faço um pitch de 10 mil. Você acha, assim, talvez você nem verbalize isso, mas inconscientemente, você está pensando lá no fundo da sua cabeça, é que a outra pessoa que está recebendo, né, o potencial cliente que está recebendo sua oferta, ele tá pensando assim, nossa, fulaninho se acha, né, cobrando 10 mil. Nossa, fulaninho ele não tem noção, não, ele não sabe que por aqui a gente paga só 2, 3? Que estranho, né? E aí, no final das contas, pouco a pouco, o seu ambiente vai fazendo você se sentir culpado por ter algum sucesso. É estranho, né? Eu vim da quebrada também, fiz escola pública a minha vida inteira, e tem gente, assim, graças a Deus eu me libertei disso, né? Mas tem gente, cara, que quase, que se eu der o meu preço, ela pensa que eu sou delirante e ela quer fazer eu me sentir culpado quase por isso, entendeu? E aí, pouco a pouco, as pessoas vão sabotando o processo de crescimento. E aí ela só se mantém porque pensa, não, mano, eu não quero, sabe, eu não quero ser o cara diferentão, entendeu? Eu não quero ser aquele prego que fica destacado, porque senão vão me martelar, entendeu? Mas você não acha também tem uma parada de... até pra quem... Você falou essa questão da cidade pequena e do contexto que tá envolvido. Eu acho que tem um erro na própria parte de como você cobra, que é você talvez não percebeu que as pessoas que você tem acesso, elas não estão no momento de receber uma oferta. Sim. Elas não têm dinheiro. Na verdade, a maior parte das pessoas que recebem um não é porque você tá cobrando caro, é porque você tá vendendo pra gente pobre. Uhum. Essa é uma dura realidade. Você não tá cobrando caro, você só tá vendendo pra uma pessoa que não tem. Isso é errado. É tipo... E aí, tem uma continha que a gente ensina pros alunos, que é a margem de 5, 10%. O que isso quer dizer? Se o cara... Se o seu valor
superar 10% do faturamento bruto dele, é impossível ele tá fechando. E se ele estiver fechando com você, ele tá sendo um suicida. Então, se o cara ganha 10 mil por mês e fecha um contrato de 1.500 com você, é um contrato burro. Agora, se o cara ganha 50 mil por mês e ele fecha um contrato de 3 mil, é um contrato que faz todo sentido. Se você cobra menos de 5%, aí você tá cobrando muito barato. Hoje, a média de investimento de qualquer pequeno, médio negócio em marketing e comunicação é 8%. Então aí já tá uma margem para você que tá anotando e tá pegando insight. Explica um pouquinho mais o raciocínio por trás disso. Porque aqui você tem que ter margem dos negócios. Sim. Né? Porque o negócio tem... Muito negócio tem uma margem muito pequena, cara. Serviços tem uma marketing... Eles têm uma margem maior. Serviços vão ter uma margem final aí de uns 30% a 50%. Mas tudo aquilo que não é serviço, irmão... Nossa, você tem margem só logo no markup do produto. Já come ali um tanto. Aí tem imposto, tem logística, tem um monte de coisa... Tem muito negócio local, cara, que vai operar com uma margem final de 10%. Com certeza. Entendeu? E o que o Juvenal e o Vitor falaram, se você tá num ambiente onde as pessoas, talvez ela tá começando um negócio, ela não vai ter margem pra poder fechar um negócio com você, ou melhor, ela nem chegou no ponto de maturidade de saber quais são as margens dela, de montar um negócio estruturado de verdade. Boa parte dos negócios do Brasil, eles estão ainda na área do MEI e do ME. São negócios de pequeno porte e micronegócios. Então a gente está falando ali com um microempreendedor e um microempreendedor individual. Essa pessoa não tem uma DRE, ela não tem uma planilha clara de vendas, ela está operando num ritmo inicial. Então geralmente quando a gente está com medo de cobrar, tem um problema de você estar vendendo para as pessoas erradas e o ambiente que você está inserido, ele faz ter uma falsa perspectiva do quanto vale um contrato. Mas gente, contrato social media, quando você vai fechar com uma empresa de médio porte, ele custa 50 mil, 70 mil, 80 mil. Eu negociei 2 semanas atrás um contrato de 1 ano de social media de 800 mil reais. 800 mil reais o contrato. Porque era um contrato de mais ou menos 65 mil, 68 mil reais por mês. Um contrato para cuidar de TikTok, Instagram e LinkedIn da pessoa. Política tá vindo aí, ano político. Meu amigo! E qualquer contratinho aí vai ser 300 mil. Qualquer contratinho. Mano, comunicação de política, se você tiver um timinho de 5, 6 pessoas, é contrato de 1 milhão pra cima. A gente sabe que tem alunos nossos que já pegaram o contrato de 1 milhão. Então, assim, tem uma questão de perspectiva que eu acho que o Juvenal foi muito preciso nisso. O ambiente que você tá inserido, ele vai te bloquear de você ter uma perspectiva do quanto realmente dá pra ganhar e das possibilidades que você tem. Talvez você nunca pensou em atender uma imobiliária rural. Uma fábrica de celulose. Que são clientes muito bons, na verdade. Cliente que tá dentro de imobiliária, cliente que tá dentro de indústria, não tem ninguém cuidando e adorariam ter alguém fazendo uma boa comunicação, fazendo material de vídeo, comunicação interna, endomarketing, site. E tem uma necessidade contínua. Muito. Né? É contínua, não é aquela necessidade que o cara vem com 3, 6 meses e vai embora. Não é um aventureiro, né? Contínua, não é um aventureiro. É o cara que tem muito a perder pra ficar encerrando o trabalho, entendeu? Ou seja, o plano de precificação, na verdade, é um plano de prospecção. Não, na verdade, eu vou mais fundo ainda. O problema de precificação é um problema de identidade. Não, é um problema de identidade completo, assim, ó. Deixa eu contar um case rapidão meu aqui. Conta, 2. Eu tava começando, cara, beleza, o Juvenal, morador lá da comunidade, em Cabo Frio, ele viu uma pessoa, ele queria um pouco mais da vida... E aí ele decidiu abandonar a escola no primeiro ano do ensino médio para seguir essa parada. Só que, sei lá, 98% das pessoas não tomariam essa decisão. Calma lá, você abandonou o ensino médio? Eu abandonei a escola no primeiro ano do ensino médio. Que doideira. E construí o que eu construí aí ao longo desses 2 anos, que não foi muita coisa. Você não quer fazer um supletivo, não? Eu tenho um link pra você aqui, eu te faço um pitch. Não, depois eu fiz, porque algumas pessoas me encheram o saco. Falei, beleza, vou fazer uma prova pra te dar o diploma que você quer, né? Toma aí. Aí eu fiz e tá tudo bem, nunca peguei isso aí. Mas enfim, eu tinha um sonho, cara. Eu era moleque, sem barbinha na cara. Eu falei, cara, como que eu vou... Olhava pro negócio que tinha do meu lado, era o mercado super giro. O cara vendia sei lá o quê. Nunca ia usar a internet pra pegar quem, né? E aí não tinha o barzinho do fulano na esquina. E aí eu olhava pra aquela situação e falava, cara, não tem, né, cliente aqui pra mim, e etc. Eu falei, mas tem. Em algum lugar tem. E aí isso é um pouco da mentalidade que só vem você tendo uma referência. Então eu vi um vídeo do Flávio Augusto, entendeu? Falando um dos primeiros vídeos do GV lá em 2010. É o papai, né, velho? Ele falou, bichinho, E sempre voltamos ao mesmo lugar. Cara, o bichinho do empreendedorismo me pegou e falou, cara, eu quero isso aqui, entendeu? Eu quero isso aqui. Eu já era um pouco mais curioso,
eu já não aceitava qualquer não como resposta, então eu já queria um pouco mais, sempre. Aí eu fui aprender sozinho o que eu precisava, né? Eu queria uma agência, eu falei, cara, o que é agência? O que é isso? Aí descobri que o design trabalhava na agência, eu falei, cara, vou ser designer. Aí aprendi, fiquei 2 semanas baixando CorelDRAW, Photoshop, na internet de escada, 56 kbps. E aí fui, estudei de forma autodidata, aprendi, comecei a fazer cartãozinho de visita pros amigos do meu pai. Cartão de visita. Cartão de visita. Pega essa. Visita, assim, ó, layoutzinho, pá, adesivinho de van. Ok. Cheguei, vou pular um tanto de história, porque eu quero contar é a parte que eu fui fazer a minha primeira apresentação de venda para um cliente grande da minha cidade, que era uma empresa de internet da região. Era uma, acho que top 2 ali, no máximo, no mínimo, assim, uma top 2. Provedorzão de internet local. Provedorzão de internet local. Tinha mais, sei lá, os seus 10 mil ou mais assinantes. Não é pouca coisa. Né? Uma cidade numa cidade de Cabo Frio com 220 mil habitantes. Atendia Cabo Frio, um pouquinho de São Pedro, e estava expandindo. Sim. Eles pegavam um link vindo do Rio de Janeiro, né, a internet e tudo mais, e distribuía lá. Em determinado momento, eu conversei com o dono e ele falou assim, cara, a gente vai... o nosso link, ele dobrou a velocidade e manteve o custo. E a gente vai manter... e a gente vai passar isso para os nossos clientes. E aí a gente estava num momento de negociação ali para eu fazer agência para ele, né? Fazer social media, Google Search ali, anúncios no Google, Google Meu Negócio, tava fechando um contratinho. E aí eu falei, cara, olhei para aquilo, eu falei, putz, eu acho que dá para fazer uma grande coisa aí. Aí eu, mano, montei uma apresentação top, sentei assim na mesa, os diretores dele, só gente velha, eu moleque lá, os caras olhando para mim assim com aquilo, mano, quem é você, entendeu? Aquela cara de nojo. Sabe o que me fez vencer essa parada? A confiança. E um pouquinho de abuso, assim, brincadeira. A confiança que eu tenho até hoje, que me carrega de ter coragem de falar o que eu tô pensando pra qualquer pessoa que estiver na minha frente. Eu olhei pra cara daqueles caras, botei minha apresentação na tela, assim, ó, isso aqui é o que vocês têm hoje, site, pá, negócio feio. Mano, eu peguei, na época, acho que era o site da GVT, assim, de internet. Sim. Fiz um scrap daquele negócio lá, peguei meu amigo programador, mandei ele fazer uma parada lealtada. Falei, a gente vai fazer um site novo, a gente vai fazer não sei o que, e a gente vai fazer essa campanha aqui. Aí fiz uma campanha que chama Via Nova Telecom, né, que era o nome da empresa. Amigo indica Via Nova. Falei, ó, vocês vão aumentar a internet das pessoas e não vão fazer isso de graça. A gente vai publicitar isso, a gente vai falar, ó, se você pode dobrar a sua velocidade da internet pagando o mesmo preço, você só precisa indicar 5 amigos. Mano, a gente dobrou, mas foi uma campanha que dobrou o número de assinantes da empresa. Foi na época de Copa, se não me engano, de 2006, eu acho. Ou de 2006, não, de 2016. E o que me fez fechar lá, eu não tinha tido nenhum cliente antes, entendeu? Foi a pura coragem de prometer algo que eu nem sabia se eu ia conseguir na prática, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir, entendeu? A essência marqueteira, a gente promete, depois a gente resolve. A gente se vira. Mas essa é a sobrevivência, cara. Mano. Você precisa assumir risco, entendeu? Eu entendi Essa é naquele uma boa momento. frase, repete isso aqui. Você precisa assumir risco. Eu entendi naquele momento que eu precisava assumir um grande risco. Pra mim, aquilo era um grande risco. Era um contrato de 5 mil reais mensal, entendeu? Olhando pra trás, eu falo, cara, beleza. O que em 2016 era barra de ouro, né? Ouro, barra de ouro. Mas eu olho pra trás e falo assim, mano, 5 mil reais não ia nem me matar, entendeu? Beleza, eu ia trabalhar mais uns 3 meses e ia conseguir aquilo. Não sei por que tanto medo, mas você precisa ter coragem pra vencer essas barreiras, entendeu? É muito bom que você falou, porque o primeiro problema, que a gente já vai chegar na prospecção que o Vitor queria falar, é um problema de identidade. E pra você conseguir vencer esse problema de identidade, você vai ter que tomar risco. E aceitar que corajosamente você vai ter que também mudar o seu ambiente. Porque o seu ambiente vai moldar a sua perspectiva. E mudando a sua perspectiva e te dando contexto para outras pessoas, isso aqui vai fazer você perceber onde é que você consegue chegar. Não, mas você percebeu a coragem? Ó, eu abandonei a escola no primeiro ano do ensino médio, eu não tinha uma faculdade de marketing, eu montei uma agência e eu vendi um serviço de marketing. Isso é coragem, pô. Velho. O que a vida quer da gente é coragem. Já dizia a canção. A medida da minha coragem é a medida do meu comprometimento. Mano, até hoje eu durmo muito pouco porque eu tô correndo atrás. Correndo atrás não, né? Porque eu não tô correndo atrás. Eu tô executando e fazendo a parada acontecer. Você tá construindo. Construindo desde sempre, mano. Beleza, eu prometi isso aqui, agora 200% de compromisso de entregar isso aqui, entendeu? Sabe o que é a fita? É que assim, ó, é que você sempre foi um cara empreendedor. Tem gente que quer empreender, mas não entende o que é ser um empreendedor. Entendeu?
Isso é bom. O cara, ele tá buscando empreender como uma fuga. Né? Mas eu Tipo não assim. sempre fui esse cara, esse é o ponto. Acho que, assim, ó, eu sou um cara tímido, pô. Ó, meu hobby era ficar em casa jogando videogame. É isso. Eu gosto disso até hoje, inclusive. Se eu pudesse. seria Inclusive, o que eu estaria ó, Fifinha 2026 aí, ó. Mas eu sou adultinho, né? E eu preciso fazer o que eu entendi como incumbência na minha vida de fazer. Então é por isso que eu tô fazendo as coisas que a gente tá fazendo. É por isso que a gente tá gravando o Organicast. É isso aí. Pra ajudar quem é dono de agência, quem quer montar sua agência, porque a gente ajuda essas pessoas a construírem a vida dos seus sonhos. E eu só quero falar uma verdade aqui, porque o Vitor ele acabou de falar uma atrocidade. FIFA não é videogame. FIFA tá? é o quê? FIFA é videogame de quem não gosta de videogame. Porque Eita. todo mundo que gosta de videogame não gosta de Eita. FIFA. Você Não, gosta de FIFA? Lá vem um cara que é fã de Minecraft, velho. Eu gosto tanto que eu até montei um time de esporte eletrônico com line-up de FIFA. Oi, não, e eu não te conheci nessa época, que droga, mano. Na moral, velho. É verdade, né? Você tinha um time. Eu gostava, De futebol. não Pô, gostava, e eu não. aqui montando a Organic. Vamos montar um time, Juvenal. Cara, você que quer montar um time de Minecraft, me chama. Time de Minecraft, velho. Me chama. Ninguém nunca tentou, eu sou empreendedor. Eu quero fazer algo novo. Tá bom, a gente falou. Eu queria que você fosse nessa linha, acho que dá pra ir nesse lugar, de falar dessa identidade empreendedora, do que na base é você empreender. Vamos lá. Algo... Porque pra você que tá escutando, querendo ou não, você como criativo, você vai ter que tomar uma decisão um dia, você vai ouvir a gente falar isso muitas vezes. Você vai ter que tomar a decisão um dia de matar o artista, tá? Você não é o Van Gogh, você não é o Picasso, você não é o próximo artesão do mundo. Você vai ter que entender se você faz uma comunicação que é artística, que ela é uma produção pontual na qual as pessoas admiram e contemplam, ou se você vai produzir comunicação que é marketing. Marketing não é arte. Marketing não tem nenhum compromisso com beleza. A beleza só é um compromisso quando ela atribui o branding e faz aumentar o resultado. Marketing é sempre comunicação que gera resultado. Uau. Resultado sendo ponteiro, mexer na ponta. Então assim, Arrepiei. Marketing é comunicação com meta pra bater. então assim, cara, postei. Postar não é fazer marketing, subir tráfego não é fazer marketing. Marketing é o ato de vender-se-ar, tá? você nem Marketar é market, é mercado, é mercadorar. Margarine. Então quando você Mercadorar, faz boa. marketing, você vai precisar mercadorar. Então, se eu não ofereço um produto, esse produto não é comprado, eu ofereço uma oferta, essa oferta não é assimilada, eu não produzo marketing. Deixa eu falar a verdade aqui, mano. É que a gente tá na era da internet. Essa turma acha que pra vender precisa fazer stories, entendeu? Quando na verdade você precisa bater na porta do cliente, entendeu? Levanta a bunda do sofá aí, vai na loja lá e fica falando com os donos de loja que você vai conseguir cliente. Inclusive, a gente tava ontem em aula, mano, uma menina. Nossa, mano, essa ideia foi massa. Ela chegou e falou com um dono de restaurante. Falou assim, cara, o dono de restaurante não me respondia. O que eu fiz? Fui almoçar lá. É isso aí? Peguei o prato que eu pedi, fiz um conteúdo com a comida que eu pedi, Animal. cheguei pra ele e falei assim, É ó, isso. já que você não me responde, tá aqui. Essa é a última chance. Eu consigo fazer isso aqui todo dia pro seu negócio. Isso aqui. É só você fechar. Eu falei, agora, Ai, essa foi, agora hein? vendeu. Essa foi. Vou trazer um caso de uma aluna da Estufa que ela tava passando por problemas muito parecidos. Ela tava no Mas você meio- vai responder minha pergunta do que é empreender ou você só Ah, quer não, contar a essa daí história? não, perdão. Então conta sua história e depois a gente responde Nossa, a tem que pergunta. empreender, né? Aqui, ó, saca só. Esqueci. É uma aluna nossa da Estufa, ela tava chegando nesse range dos 30 e poucos mil no mês, né? E ela tava batendo nesse mesmo problema de tipo, cara, minha comunidade não sabe, tá difícil aumentar a precificação, esses mesmos problemas. E aí a gente tinha que lidar com esse problema de, cara, eu preciso acessar pessoas novas, eu preciso estar em ambientes diferentes, eu preciso mudar, eu preciso sair de onde eu tô. O que ela fez? O que a gente fez juntos, né? Eu sugeri pra ela fazer, ela foi lá, executou e deu super certo. O nome dela é Gabi. Mora lá em Goiânia. Aliás, um abraço, Gabi. Só não passa o endereço. Olha, Gabi. O telefone da É isso aí, né? senão vai- a gente bate- Gabi ajudou muito na cobertura do DC de Goiânia. Obrigado, Gabi. É isso aí. Valeu, Gabi. Saca só. A gente abriu o Google, e a gente começou a listar os principais médicos, psicólogos, psiquiatras. Mano, é esse disso que eu tô pessoal. falando, velho. E começou a listar. E a gente fez uma lista com uns 20 e poucos nomes. E depois a gente priorizou cada um deles. A gente colocou assim, o que é mais legal pra gente no número 1, o segundo mais legal no número 2, por aí vai. E aí, o que a gente fez? Ao invés de fazer aquele cold calling sem contexto, mal feito, de só ir lá e mandar, oi, você tem alguém que faz suas redes sociais? Não. A gente pensou e falou, cara, a gente é especialista, nós somos agência boutique, a gente tem repertório, a gente entende o que a gente tá falando, vamos fazer uma proposta muito braba. Ela literalmente tomou uma meia hora pra cada um, pra pesquisar cada um deles. Olhou todas as redes sociais, descobriu tudo. Então, assim, um deles lá já descobriu que o cara torce pra um time X. Sei lá, acho que é pro Remo, sei lá, um time nada a ver, assim. O cara mora em Goiânia, torce pro Remo, algo assim.
E aí Caraca, o cara que fez uma loucura. viagem, ele gosta de tal esporte. Uma série de coisas. O que ela fez? Ela montou tipo um press kit, assim, uma caixa, entendeu? Uma caixa que quando... Mano, caixa linda, bem feita, ela gastou um dinheiro com essa caixa. Quando você abre a caixa, tem uma camisa do time que o cara torce, entendeu? E tem um QR Code, tipo assim, mano, sei lá, escaneia Caramba! aqui, escaneia aqui, e aí tem uma apresentação da ideia dela pro arroba do cara, e tem uma cartinha escrita à mão dizendo assim, algo na linha de... Olha, eu sou a Gabi, da agência tal, e eu entendo que você tem perfil para ter muito sucesso comigo. Eu já fiz isso, isso e isso aqui, só fazendo uma breve análise da sua marca, e eu entendo que a gente pode trabalhar muito bem junto. Vai ser um prazer eu contar com você, poder te ajudar a alcançar isso, isso e isso. Tá bom? Esse aqui é o meu número, vou entrar em contato. Tchau, tchau. Fim, acabou. Aí ela começou a mandar um monte de mensagem, e-mail, ligação, WhatsApp, e a abordagem não era: oi, você quer uma agência? Não. A abordagem era: você viu o que eu mandei pra você? Já é uma cobrança. Já é uma cobrança. Aí o cara já fala: o quê? Não, desculpa, eu não peguei. Você mandou alguma coisa pra mim? Eu peguei, abre aí. E foi. Nessa brincadeira, ela enviou 6 caixas. Ela fechou 6. Ela chegou no ponto que ela teve que segurar a onda. Ela falou assim: não, eu nem vi as outras porque eu fechei tanto, eu tô no onboarding. Entendeu? Então, isso daí é ela batendo na porta da pessoa, como o Juvenal falando, só que com contexto especialista, metendo a cara. Ela rompeu a bolha, ela foi pra uma nova comunidade, entendeu? Tendo contexto, tendo repertório, correndo o risco de levar um monte de não, de passar vergonha, entendeu? Resultado, ela foi lá e fechou os 6 que ela enviou, ela fechou 100% de conversão, pô. Uau. Mas, ó, respondendo ainda essa pergunta, e só pra não deixar assim, pô, eu falei aqui, contei uma história e tal, cara, Juvenal não é incrível, eu não sempre fui empreendedor, tímido, um garoto que queria ficar em casa, pô, família não tão estruturada, na verdade, muito pouco estruturada, meus pais se separaram quando eu era adolescente ainda, enfim, um monte de história triste pra contar aqui, eu conto isso e falo isso porque, assim, eu preciso te dar só um norte de como que sai dessa então, Juvenal. Ó, o que me ajudou foi ter um sonho e não abrir mão dele. Assim, era querer sair da merda, esse era assim. E aí querer sair da merda pra mim significava agência. E eu fui atrás da agência com tudo que eu tinha para fazer o que eu precisava. Agora, o que é empreender? Eu tenho uma visão muito específica do que é empreender. Então, para mim, empreender é um estilo de vida. Um estilo de vida onde você tem uma mentalidade de resolver problema. E aí, uma vez eu escutei um cara, mano, que foi um dos caras que criou o discador para o UOL, assim, na época que quase não tinha internet aqui, e aí o negócio bombou. Mauro, se eu não me engano o nome dele, esqueci o sobrenome. Mas ele tava numa reunião, num evento que eu fui, e aí isso faz parte da solução. Você precisa se expor. Quando você quer alguma coisa muito grande, cara, você precisa se expor aos lugares e às pessoas que já realizaram aquilo que você quer realizar, e você precisa avançar, entendeu? E aí, ele falou uma coisa que era assim, cara, a gente como empreendedor precisa resolver problema. E quanto maior o problema, mais difícil o problema, maior é o prêmio. Então, se você resolve um problema que todo mundo pode resolver, chances são que isso vai ser barato. Se você resolve um problema que poucas pessoas conseguem resolver, chances são que isso vai ser mais caro. E você vai poder cobrar mais caro, tá? Então, para mim, empreender é ter uma visão e uma mentalidade, um estilo de vida de resolver problema. Porque se você resolve o problema, automaticamente você está gerando valor. E quando você gera valor, você consegue extrair valor. Então, para mim, empreender é isso. Você não precisa necessariamente ter um negócio. Você precisa ter essa mentalidade e esse comportamento. Isso que é empreender para mim. Ô, Júlio, agora aqui, saca só. Ao mesmo tempo, o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas querem empreender sem ter essa mentalidade. Ela quer empreender porque empreender muitas vezes é uma fuga do CLT, é uma fuga... assim, ó. A pessoa, ela quer o quê? Tá tudo bem, o começo. Beleza, assim, foge. Mas ela quer segurança e estabilidade. Que não existe. E ela quer vir ela quer vir empreender. Um lugar que não existe. Entendeu? Segurança e estabilidade. Pois é, cara. Isso é algo que eu vejo muito, tá? Contraditório, né? Porque as relações trabalhistas no Brasil, elas estão difíceis. Tá mudando. Todo mundo tá sendo pejotizado. Eu entendo que quem não empreende, quem não tem skills de empreender, vai virar saudade. Entendeu? Agora, uma coisa que eu posso já te falar. Se você quer empreender, pelo amor de Deus, mate a mentalidade que não é de empreender. Essa mentalidade de buscar segurança, essa mentalidade de buscar previsibilidade. Não, cara, você tem uma coisa que não tem quando você está empreendendo, é previsibilidade. Para você acertar a previsibilidade, você tem que se esforçar para danar. Entendeu? E tudo muda. Quando você acertar, muda. Entendeu? Quando você acertar, vão falar, pô, acertei. Muda o jogo. Você tem que ser uma máquina de empilhar risco. Velho. E matar no peito e sair resolvendo as coisas que aparecem pela frente. Entendeu? É isso aí. Não dá pra prever tudo. Tem uma certa mentalidade de
você tem que parar de ser vítima do sistema e das circunstâncias. Você vai ter que ganhar, cara. Você vai ter que colocar na sua cabeça que você vai ter que ganhar. Então eu vou ter que fazer uma oferta que eu não tenho necessariamente como empreender. Eu vou ter que bater na porta de uma pessoa que não tem a solução. Tem um certo nível de coragem e de risco que você vai ter que tomar, que ele abre espaço para crescer. Isso aqui é o que eu aprendi com um cara que ele trabalhou na Bolsa de Valores de São Paulo, ele foi VP da Bolsa de Valores. Legal. Ele falou, não existe nenhum crescimento de nenhuma estrutura de negócio que não envolva risco. E a proporção do seu crescimento está diretamente ligada à proporção do seu risco. Você tem um risco muito alto, potencial de crescimento muito alto. Você tem um risco muito baixo, potencial de crescimento muito baixo. E ele falou, salvo fenômenos magníficos, que você monta um negócio num nicho muito específico, com uma demanda muito específica, que é 1 em 1 milhão, que não é a realidade de você que talvez é uma pessoa mais comum e não tão um leprechal dourado assim, cara, o seu risco tá ligado ao seu crescimento. Então, eu acho que é legal que a gente foi nesse lugar de corrigir a identidade e de corrigir a mentalidade aqui, porque metade do dinheiro que você vai fazer tá ligado ao medo que você tem de vender ou não. Com certeza. E boa parte das vezes você vai ganhar mais, não porque seu trabalho é melhor, não porque a sua precificação é muito melhor, mas porque você ganhou muito mais confiança em fazer uma oferta mais cara, também tendo a capacidade de identificar as pessoas certas. E aí eu quero dar o último arremate pra gente chegar na segunda parte desse episódio aqui. Que é tudo bem, entendi que eu preciso ter uma mudança de mentalidade e de identidade. Mas eu também preciso, dentro desse contexto e mudança de ambiente, achar as pessoas que são certas. Corrigindo meu problema de identidade, eu tenho um problema de prospecção. Onde é que eu acho a pessoa certa pra conseguir vender? Boa. Você tem que pensar sempre em relacionamento. Melhor, a gente até falou de onde achar, mas deixa eu corrigir minha pergunta. Como é que eu identifico que essa é a pessoa certa? Primeiro, você tem que ter marcadores que qualificam essa pessoa de maneira muito clara, né? Então, por exemplo, marcadores como faturamento, tamanho da equipe, aversão a risco. Isso aqui é muito importante. Toda vez que você vai prospectar um cliente, você tem que fazer uma pergunta muito clara para ele. Você lida bem com risco em marketing? Para você investir dinheiro em marketing é algo que você vê com bons olhos ou é algo que vai fazer a sua mão tremer? Porque tem cara que, sei lá, o cara é dono de uma marcenaria há 50 anos e se você falar para ele investir em tráfego pago, ele vai surtar, né? Agora, tem outros caras que são mais arrojados, né? Então, você tem que entender esse perfil. É um cara arrojado ou é um cara muito conservador? Né? Você tem que ter esses marcadores. A partir disso, a pergunta, que é a pergunta do milhão, que vai resolver essa questão é: quais comunidades esses caras estão inseridos? Em quais comunidades eles estão inseridos? Aonde, francamente, eu encontro eles? E aqui eu quero ser, tipo, geográfico, sabe? É geográfico mesmo, assim. Onde é que eu consigo apertar a mão desse cara? Onde é que eu consigo conversar com ele? Tem aluno nosso que literalmente fechou venda jogando beach vôlei em São Paulo, que não tem beach. Olha aí. Caraca, beach vôlei, mano. Beach vôlei em São Paulo. Paulista, Isso é um delírio. O sonho de todo paulista, no final das Paulista contas, é ser terrível, carioca, né, mano? É impressionante. Sim, sem dúvida. Então, e aí, tem um monte de quadra de beach vôlei aqui em São Paulo. E ele descobriu, mano, que uma parte dos clientes dele gostava de jogar beach vôlei, porque na época tava hypado. Ele nem gosta de beach vôlei, porque ele é um paulista de verdade, né? E aí ele foi lá jogar beach vôlei, conheceu pessoas, conheceu, sabe, expandiu a rede social dele e foi, né? Então, a principal forma de você esbarrar nessas pessoas é você estar nas mesmas comunidades. E é isso aqui quer dizer duas coisas. Primeiro é, dentro da sua cidade, quais são as comunidades que essas pessoas estão? Aqui você tem que pensar em termos de congressos, eventos, grupo, sei lá, o beach vôlei que seja, né? E além disso, além da sua cidade, muita gente fala assim, eu moro numa cidade que não tem muito disso. Uai, ninguém apontou uma arma na sua cabeça e falou, você vai ter que morar aqui. Uai, você saiu de Cabo Frio, não saiu? Sim. Eu saí do Grajaú. O Nick saiu do Rio Pequeno. Todo mundo, entendeu? Não, e eu saí fazendo coisa grande. Eu peço lá já. perdão, que eu sei que a gente tá no meio do podcast. Você lá e foi. Eu sei que eu tô no celular pra você que tá vendo, eu tô deixando eles tocar a conversa por alguns minutos, só porque eu tô resolvendo uma treta internacional aqui, que eu peço perdão. Relaxa, Mas vocês podem tocar o barco, eu preciso ter... Não, ninguém e eu tá tô, vendo. E eu tô pensando em como é que eu escrevi em inglês, então eu tô tentando ouvir sua conversa em português e escrever em inglês. Eu tô tipo assim, mano, dando tela azul. Não, aqui ó, vamos lá. Continuar. Deixa eu... Não, diz aí. Não, eu queria dizer sobre prospecção, cara, que assim, ó, tudo isso que o Vitor falou é muito importante. Vou dar um passo atrás, só para trazer um pouco mais sobre, que eu acho que vai impactar em mentalidade. Por exemplo, beleza, eu tava lá em Cabo Frio. Sim. Cara, como que eu pego cliente de Cabo Frio? Não tem também, entendeu? Mano, a Cabo Frio é assim, ó, 70% da cidade trabalha na prefeitura ou é pescador, entendeu? Então, essa é a dinâmica. Cabo Frio bomba de novembro a fevereiro, um pouquinho em março ali, escoando já a reta final, às vezes em julho dá uns gato pingado, mas a galera trabalha no inverno igual urso,
trabalha no verão pra dormir o inverno inteiro. A gente ganha dinheiro lá, bastante no verão, porque vem muita gente, cara, muito mercado, gente nova, gente internacional, então, pô, faz muito dinheiro, região como um toda, tá? Búzios, Arraial, tudo. Lugares turísticos, funciona dessa forma. Então você funciona numa temporada e vai pra outra. Essa é a mentalidade, então a galera fica esperando. Beleza, chega no verão e ralam pra caramba e etc. Sim. Aí beleza. Eu tava lá, falei, cara, como que é uma agência? O que eu vou fazer como agência aqui, entendeu? Quem que eu vou atender? Agência no pescador, né? Não, tinha uns negócios ainda, né? Tem um restaurante, tem a loja de roupa, tem as lojas, tem as coisas pra rodar. Só que, de novo, negócio local, já tinham agências na cidade, essas pessoas já eram clientes dessas agências. Pô, beleza. E aí quebrando, cada nível que eu tô falando aqui é como se fosse uma cebola, eu vou tirando camada. E aí eu coloco uma objeção pra mim mesmo e eu vou tirando. Caraca, beleza. Mas aonde eu posso ir? Aonde eu posso ir? Chegou um momento, eu tenho um amigo lá, que na época, eu tenho alguns amigos, né, em Cabo Frio, mas na época a gente empreendia junto e a gente tinha um sonho junto e a gente tava empreendendo digital junto. A gente falou assim, cara, vamos criar esse movimento então? A gente começou a criar meetups e a gente fazia o quê? Convidava alguns empresários. Toda quinta-feira, a gente tava lá no Galhoto, que era um lugar que vendia Isso aí é da hora. petiscozinhos, vinhozinho, pá. Nossa! Jantarzinho. Isso é da hora. Botava 20 empresários pra conversar. Mano, que ideia massa. E isso aí que você falou é bom, porque, meu irmão, não existe rolê que você chama as pessoas pra sentar e comer de graça Não, pra conectar. e fala fazer assim, conexão que não vão aparecer. ô, Nick, o Vitor, que tem aquele negócio XYZ, vai estar lá nesse dia, cara. Vamos lá, colar lá e tal, posso contar com você? Pô, eu vou. Aí você chega no outro e fala assim, ô, fulano, o Nick e o Vitor, ô, Lucas. A gente vai estar lá no rolê naquele dia, lá no Galhoto, lá no restaurante. Ô, Nai, ô, Barão, a gente, entendeu? Sim. O cara do vídeo vai estar lá, o cara que pode ser teu parceiro. Se não aí tem você começa evento, a trazer... você faz o evento. Isso, aí você começa a gerar interesse entre eles, aí você junta todo mundo, e aí você, mano, tá lá com os 20 empresários, você fala, gente, ó, reuni aqui vocês pra gente falar sobre isso, cara, um momento de conexão e tudo mais. Queria trazer só um pensamento aqui que eu acho que vai ser importante pra nossa região. E a gente começou a promover o empreendedorismo lá. Mano, isso é irado. E sabe o que aconteceu? Chegou um dia que a gente fez um evento, um Startup Weekend pra 250 pessoas dentro da Estácio em Cabo Frio. Ô, louco, pô. Tá até aí, Caramba. você procura na Globo aí que você vai ver eu dando entrevista na Globo lá falando Caramba. do Startup Weekend. E a gente movimentou o empreendedorismo na região, entendeu? Então o que falta? Não falta oportunidade, tá? Cara, não falta oportunidade. Isso é uma mentira que estão te contando pra te vender alguma coisa. Não falta oportunidade. Ou é uma mentira que você escuta na sua mente pra te prender no lugar que você tá. Não é uma realidade. Oportunidades, mano, elas existem a balde. Assim, mano, o que mais existe é oportunidade pra você crescer, pra você desenvolver teu sonho, desenvolver teu negócio, desenvolver teu projeto. O que mais existe é oportunidade pra você avançar, entendeu? Todas as coisas que querem te manter no mesmo lugar, é mentira isso, entendeu? É avanço. Assim, a nossa vida é construída de avanço em avanço, entendeu? De glória em glória. E tem espaço pra você, entendeu? Então, se você só precisa de um sonho grande, compromisso com esse sonho, entender que empreender é resolver problema, e aí quando você tá de cara com o cliente, mano, não seja aquela pessoa de orçamento na DM. Nossa, não, vamos falar disso aqui, cara. Se você manda orçamento em PDF ou pelo por amor de Deus, mensagem, sem antes sentar com a pessoa e Tem que fazer morrer pobre, ancoragem, você tem que morrer pobre. Ai, eu mandei o meu contrato no PDF e a pessoa não respondeu. Que bom. Porque qualquer pessoa que manda contrato e orçamento em PDF se odeia profundamente. Por quê? E aí eu queria só terminar com isso aqui, porque eu acho que isso aqui vale um episódio inteiro, só pra gente estender a conversa sobre ancoragem de preço, percepção de valor, e como é que você faz uma boa ancoragem, mas não dá pra você vender pra pessoa sem você promover relacionamento. E vocês dois sempre falam a mesma coisa, que venda não é um processo racional. Não mesmo. Venda é um processo relacional. Nossa, essa aqui é uma camiseta. Uau. Venda não é um processo racional, venda é um processo Quer se relacionar relacional. comigo, bota assim. Quer se relacionar comigo? E o QR Code do Pix. Mano, isso é uma boa o camiseta pra um evento. Eu tenho esse hiperfoco em produção de camisetas. Mas acho que esse é o takeaway final.
E eu queria que o Vitor trouxesse isso Nick aqui. cortou a gente, Vitor. Cortei? Não cortei, não. Só porque o tempo já deu Chega aqui, de o barulho falar tá apontando besteira. aqui, ó. A gente tem que Mano, acabar com isso. eu dei 10 minutos pra vocês enquanto eu tentava escrever em inglês. Mas é que eu vou te falar, é que esse tema de verdade, gente, esse tema aqui é real número 1. A gente vai circular ao redor dele várias vezes ao longo de vários episódios, porque isso aqui é o problema número 1 que eu ouço de todo mundo que ganha mais do que, sei Com lá, certeza. 15 mil reais. Entendeu? Mano, na verdade, até você tá fazendo um 100 pau, a operação é a parte mais fácil. Você não vai ter tanto sofrimento com a operação. Você vai ter um problema com venda e com escalar seu preço. Esse vai aí. ser o verdadeiro problema. É isso aí, margem. Então tá bom. Você quer fazer sua última consideração? Vamos lá. Vou dar aqui considerações bastante técnicas. É o seguinte. Se você não consegue aumentar o valor, lembra que tem outras duas alavancas de precificação que a gente ensina aqui no Programa Organic. Uau! Que é o escopo do projeto e a sua eficiência. Então, se eu não consigo aumentar o preço, eu preciso dar um jeito de diminuir esse escopo para ficar mais essencialista ou fazer com mais eficiência. Dessa forma, o meu valor por hora aumenta. E quando você é um prestador de serviço, a sua principal métrica de sucesso não é o seu faturamento, é o seu valor por hora. Ok? Uau. Fica essa minha consideração. E qual é a sua Aumente o seu consideração? valor por hora. Minha consideração final é, cara, eu posso ter que ser técnico também? Não, Não, você pode fazer o que você quiser aí. Prega Mano, aí. vai e fala, conserta a sua identidade, vai fazer Fala cura do interior. Vini Júnior aí, essa é a hora. Do Vini Júnior, essa é a hora? Pelo amor de Deus, mano. Nunca vai jogar no Real Madrid, olha o cara aí, ó. É isso. Isso é uma lição, tem uma lição aí por trás, mano. isso Se ele é, acreditasse boa. no que as pessoas estivessem falando dele. Mesmo se você for um respirador bucal. Mesmo. Não, mano. Mano, perdão, Ah, tá, é você que tá desculpa. ouvindo a gente, Desculpa, mano. Vini Júnior. Desculpa, Nós me chamamos perdi. Tamo junto, Vini. Vem pro Flamengo logo. Opa, perdão aí. Ah. Cara, assim, ó. Minha consideração final é: não existe meta impossível. Não existe sonho impossível. Existe alguém preguiçoso que não tá comprometido o suficiente pra dar o primeiro passo e ir vencendo as barreiras que aparecem como camadas na sua Ai, frente, Ju através de Coach. você. Hashtag Pablo Marçal. Pegou o código? Ai. Mas é sério. Cara, precificação não é um problema de preço exatamente. É um problema de quanto valor você gera. Linkando com o que o Vitor falou, pra você entender o quanto fica a sua hora. Então, entende teu escopo, entende que problema que você tá resolvendo. E aí sim você consegue trazer uma precificação ideal pro teu serviço. Pra glória de Deus. Minha consideração final é, meu irmão, a Siri participou. A Siri É isso aí, a participando. Siri... Minha Ok. consideração final é, não tenha medo de fazer aquilo que você foi chamado pra fazer. Eita glória. Porque se você foi chamado pra construir isso aqui, vender não é uma consequência. Vender é uma condição. Você vai ter que fazer isso pra chegar onde você tem que chegar. Então se acostume a vender. E como diria Vitor, se você ama alguém, você faz o quê? Você vende pra ela, pô. Você vende pra ela. Vender a linguagem de amor. Faz um Pix. Venha fazer parte do programa Organic. Fala. Eu Vender... ia fazer um pitch agora. Não, aqui ó, vender é a forma mais justa e efetiva de você ajudar alguém. É exato. Se você tem algo... Mano, isso vai ofender muita gente, mas... Vai. Mas se você tem algo muito bom que pode mudar a vida de alguém, venda isso Não, pra aqui ela. ó, experimenta ajudar as pessoas de graça pra você ver. Mano, isso vale um bom episódio. Ai. É, velho. Nada de graça, Não as pega nem um café pessoas pra igual valorizam. aquele cara assim, ó. É. Que isso? Você é louco? Você que está aqui conosco, obrigado por gastar essa 1 hora aqui na mesa do Organicast. Só que dá pra você sentar nessa mesa também, porque essa é a mesa daqueles que fazem parte do programa Eu Organic. tenho algo muito bom que pode mudar a sua vida. Ah, e por isso eu vou vender pra você. Por quê? Porque eu te amo. Vem fazer parte da maior escola de formação de agências, do 0 até 1 milhão por mês, porque tem de todo tipo aqui dentro. São mais de 2.000 agências formadas nesse período. A gente Uau. vai fechar 2026, pra glória de Deus, com mais de 3.000 agências formadas. Esse bater número na só mesa, né? cresce e ele vai contar com você. Então a gente te aguarda. Tem um QR Code aparecendo aqui na tela também. Tem o link na descrição desse episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você poder acessar o programa Organic, que tem um processo seletivo. Tem um processo seletivo, Vitor. Por que eu não posso só lá e comprar? Porque você vai ter que executar o programa. Então eu preciso garantir que você dá conta de executar. Por exemplo, Por no favor, processo seletivo, a gente não aceita o cara que tem a mentalidade de CLT. Então quer dizer que eu posso me inscrever no processo e ser recusado? Exatamente. Porque a gente não quer vender pra qualquer um, porque o programa não é pra qualquer um, mas a sua mãe sempre te falou que você não é todo mundo. Olha aí. Então entra no programa Organic. Vamos. Mano, eu sou bom nisso, Você é bom, velho. você é bom.
Entra no programa Organic, a gente se vê lá. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.